Eu digo para ele: ei, você é administrador de Cristo nessa terra. Deus te chamou como administrador. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Diga amém. Amém. Daniel capítulo 3, versículo 8. Vou estar lendo. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, o rei vive eternamente. No versículo 10: tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse, o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro e da gaita de foles, e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha. Diga fornalha. Fornalha. Aleluia. Diga forno. Forno. Do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu construíste sobre os negócios da província da Babilônia. Diga Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. No versículo 13: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei, e falou-lhes, disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, está prontos quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adoraste a estátua que fiz. Bom é que, mas sei que adorares, sereis lançados. Perdão, irmãos. Louvado seja, não vou ler de novo, amém? Agora, pois, estar prontos quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para ouvir que prostraste e adoraste a estátua que fiz. Bom é, mas se não adoraste, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Aleluia. E quem é o Deus que vos adorar? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, Nabucodonosor: não necessitamos que respondesse sobre isso, porque o justo não se justifica, amém? Amém. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos, é quem nos livrará do forno de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que acostumava aquecer. Amém? Só até aqui, igreja. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Me perdoam, irmãos, pela leitura. É que minha Bíblia é toda arriscada. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes eu acabo me perdendo em alguns versículos. Mas o que Deus quer falar conosco nessa noite é que a proposta não pode ser maior que o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um dia, irmão, aleluia, como se tudo a qualquer momento fosse acabar. E o propósito de Cristo sobre nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, é restaurar nossa casa, nossa família, é dar um novo céu, uma nova terra, é restaurar eu, é restaurar você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, aleluia, que era o rei da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai, aleluia, até a um certo lugar, louvado seja o nome do Senhor, e ali ele pega 4 jovens como cativo, louvado seja o nome do Senhor, que é Daniel, louvado seja o nome do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que para a gente entendermos, aleluia, o propósito de Deus, precisamos passar por algum deserto. Para a gente entender, louvado seja o nome do Senhor, o propósito de Cristo, precisamos entender, aleluia, a qual fomos chamados, a qual fomos escolhidos. Porque quando você foi chamado, não foi você que escolheu a Ele,
Foi Ele que escolheu você. Então é necessário a gente passar por algumas lutas. É necessário a gente passar por algumas aflições. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, lá em Êxodo, capítulo 8, no versículo 25, 26, 27 e 28, que quando Jesus Cristo ele foi batizado no Rio Jordão, ele teve que entender que o propósito de Jesus, de Deus, era outro para a vida dele. Assim que ele saiu do batismo, ele já foi, louvado seja o nome do Senhor, tentado no deserto. Assim que ele saiu do batismo, ele já foi ali tentado no deserto. Louvado seja o nome do Senhor, ele foi preparado. Aleluia, diga para o seu irmão, preparado. Preparado. Diga, preparado. Preparado. Vai existir algum momento na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, que a gente vai passar pelo deserto, que a gente vai passar por algumas aflições, pastor. Mas Deus vai nos preparar. Deus vai forjar o nosso caráter. Deus vai nos colocar armadura espiritual. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer também, em nome de Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, só consertando um pouquinho a palavra aqui, que Jesus ele foi levado ao Espírito, ao deserto, e ali ele foi tentado, aleluia. Só que lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 25 e 26, quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, a palavra vai nos dizer também que Faraó chamou Moisés e quis fazer uma proposta para ele. Diga proposta. Proposta. Igreja, vocês estão bem? Diga proposta. Proposta. Aleluia. Irmãos, não liga não olha para mim não. Eu sou pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para ser, louvado seja o nome do Senhor, usado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés foi chamado por Faraó. Já já você vai entender a palavra. E quando ele chegou até Faraó, a palavra do Senhor vai nos dizer que Faraó faz uma proposta para ele. Se ele poderia sacrificar ao Deus que ele servia para aquele povo lá de Faraó. Só que Moisés falou, a gente não pode sacrificar o nosso Deus por este povo. O propósito de Deus é a gente tirar o povo aqui e levar para o deserto para adorar. O propósito de Deus é eu vir falar com você e tirar o povo daqui e levar ao deserto para adorar. Mas se você não quiser, não tem problema. Deus vai mandar uma grande peste aí sobre a sua cidade, sobre o seu povo, e vocês vão sofrer. Já já vocês vão entender. O propósito de Deus para nossas vidas, irmão, não é que você vai morar no deserto, mas que você vai ter que passar no deserto. O propósito de Deus na nossa vida, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Não que você vai morrer no deserto, mas que Ele vai te fortalecer no deserto. Porque quando Moisés falou para Faraó, ei, o propósito de Deus é levar o povo para o deserto. O propósito de Deus é a gente adorar Ele lá no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é deserto, evangelista? Deserto é onde você chora. Deserto é onde você geme. Estamos vivendo um tempo, irmãos, que a qualquer momento tudo pode acabar. E se você prestar atenção, é um tempo de deserto. E se você prestar atenção, é um tempo de dura serviço, é um tempo de dificuldade. Mas as pessoas estão vivendo como se não há mais tempo. Estão vivendo, louvado seja o nome do Senhor, para as suas próprias vontades. Aleluia. A palavra do Senhor também vai nos dizer lá em Gênesis capítulo 25, no 30, 31, 32 e 33, louvado seja o nome do Senhor, que Esaú, ele tinha uma promessa, louvado seja o nome do Senhor, mas ele estava cansado. Diga cansado. Cansado. Diga cansado. Cansado. Ele estava cansado da caminhada. Ele estava cansado do deserto. Então ele parou e refletiu algumas situações e falou, ei, eu vou vender a minha primogenitura por um pato, louvado seja o nome do Senhor, de lentilha. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ele teve uma proposta ali, ele recebeu uma proposta. E essa proposta fez ele vender, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te dar um parecer. Ele fez vender o propósito de Cristo. Fez ele vender, louvado seja o nome do Senhor, talvez a chamada dele. Fez ele vender, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus já tinha dado como vitória. Aleluia. Porque Deus trabalha nas simples coisas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa de muita coisa para operar um milagre. Deus não precisa de muita coisa para fazer. Ele trabalha nas coisas simples. Louvado seja o nome do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, aleluia, chamados por Deus. 3 jovens separados para fazer a diferença. Só que houve uma situação. Louvado seja o nome do Senhor, onde Nabucodonosor entrou naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E pegaram aqueles 4 jovens como cativo. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que esses jovens, eles foram preparados 2 anos, pastor, para servir a Deus. Eles foram preparados, louvado seja o nome do Senhor, para servir ao Senhor. E a qualquer momento, louvado seja o nome do Senhor, é o que vai acontecer com a gente, igreja. Se a gente não estiver preparado, se a gente não estiver, louvado seja o nome do Senhor, como foi falado, com as nossas vestes em alvo, a qualquer momento tudo pode acabar. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que aqueles jovens, eles foram levados a cativo para a Babilônia. Só que Nabucodonosor, aleluia, ele tinha feito um decreto. Ele levantou uma estátua.
E todos tinham que adorar aquela estátua. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava, aleluia, numa terra, louvado seja o nome do Senhor, pagã. Ele estava numa terra onde não era a terra dele. Ele estava num lugar onde eles não poderiam adorar o Deus que ele servia. Ele estava num lugar onde ele não poderia louvar o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele recebeu um decreto de adorar o Deus de Nabucodonosor, os deuses de Nabucodonosor naquela terra pagã. Então a palavra do Senhor também vai nos dizer que o nome dele não era Sadraque, Mesaque, nem Abednego. Não, não, não. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele tinha outro nome. Foi mudada a identidade dele. Diga para o irmão que está do seu lado, foi mudada a identidade dele. Foi mudada a identidade dele. Diga de novo, foi mudada a identidade dele. Mudada a identidade deles. Você percebeu, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Que numa terra pagã muda até a identidade. Você percebeu? Louvado seja o nome do Senhor. Onde você não pode adorar o seu Deus, você é mal visto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer então que mudaram a identidade dele. Mas diga para o irmão que está do seu lado, mas não mudaram o caráter. Não mudaram o caráter. O caráter dele continuava sendo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, a gente precisamos entender que a gente não fazemos parte deste mundo. A gente precisamos entender que a gente não somos daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados para ser a diferença. Somos chamados, aleluia, para fazer a diferença nessa terra. A irmã aqui falou que algumas pessoas pedem para ela orar. Sim, porque entendeu o chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez pessoas passaram do seu lado nessa noite, ou no dia de hoje, pensando em se matar, pensando em tirar a sua própria vida, pensando em fazer alguma coisa. E você, sendo chamado por Deus, não prestou atenção no propósito. Diga para o seu irmão, propósito. Propósito. E você não prestou atenção no propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, louvado seja o nome do Senhor. Evangelista, você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Eu não preciso saber. A gente serve um Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos sonda, Ele nos conhece. Os olhos dele é como chama de fogo. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que mudaram a identidade daqueles nossos amigos. Aleluia. Que o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego não era esse nome. Era Ananias, Misaías e Azarias. Se eu não estiver enganado, Misael e Azarias, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, igreja, em nome de Jesus, pode trocar a sua identidade, mas não pode mudar o seu caráter. Ainda que você esteja passando pelo deserto, ainda que as lutas estejam difíceis, pode trocar a sua identidade, pode falar mal de você, pode falar qualquer coisa, mas não pode trocar o seu caráter. Sabe por quê? O seu caráter é de Cristo. Você foi chamado, aleluia, para ser a diferença. Você foi chamado, aleluia, para fazer, aleluia, aquilo que ninguém pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para os jovens da minha igreja, você está disposto a chegar aonde a maioria não chega? Você vai ter que fazer coisas que a maioria não faz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Nabucodonosor levantou aquela estátua, todos tinham que adorar o Senhor. Os prefeitos, todos daquela cidade tinham que se prostrar àquela estátua. Toda daquela cidade tinha que adorar os deuses de Nabucodonosor. Aleluia. Só que existia 3 jovens no meio daquela terra pagã que veio para fazer a diferença. Existia 3 jovens no meio daquela cidade que veio para fazer a diferença. As coisas apertando, a situação ficando difícil, e mesmo assim eles começaram a adorar, eles começaram a louvar, e eles começaram a bendizer o nome do Senhor. Esse me lembra, louvado seja o nome do Senhor, de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. Esse me lembra de Paulo e Silas, quando eles foram chicoteados. Eles começaram a adorar, eles começaram a louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Deus nos trouxe nessa noite, irmão, louvado seja o nome do Senhor, para dizer para você que no tempo da sua dificuldade, você tem que adorar o nome dele. Que no tempo da sua adversidade, você não tem escolha. Ou você questiona, ou você adora. Aleluia. Ou você está, ou você não está. Ou você adora, ou você morre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqueles 3 jovens, aleluia, ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, se prostrar. Ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, se prostrar àqueles deuses e adorar. Mas ainda que trocaram a identidade dele, não trocaram o caráter. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor então vai nos dizer que Nabucodonosor fica sabendo que ele não se prostra àquela estátua, que ele não se prostra, aleluia, aqueles deuses, e pergunta para eles, aleluia, é de verdade mesmo que vocês não querem adorar os meus deuses? E eles se calaram, porque o justo, irmão, não se justifica. Vai ter momento na sua vida que você vai ter que retroceder. Vai ter momento na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, que você vai ter que se calar. Louvado seja o nome do Senhor, porque se você serve a Deus, você não vai debater, porque o justo não se justifica. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles 3 homens, aleluia, eles ficaram calados.
Eles não falaram nada, porque eles sabiam o Deus que eles serviam, aleluia. No momento da sua adversidade, irmãos, você tem que saber o Deus que você serve. No momento do deserto, você tem que saber o Deus que você serve. Na minha conjectura, não diz a Bíblia, talvez aqueles jovens já estavam conectados com a videira, já estavam conectados com Cristo, porque eles sabiam exatamente o que ele estava fazendo. Eles sabiam exatamente, aleluia, que eles iriam morrer, mas eles sabiam o Deus que eles serviam, aleluia. Ou você questiona, ou você adora. A proposta não pode ser maior que o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, o Senhor toma nos dizer que Nabucodonosor, ele fica furioso com aquela situação, pede para aquecer, aleluia, aquela fornalha 7 vezes mais. Aqueles jovens sabiam o que eles estavam fazendo, irmãos, aleluia. A gente precisamos ser, aleluia, inteligentes na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Satanás nos conhece, ele sabe de tudo também. Louvado seja o nome do Senhor. E se a gente não tiver conectado com a videira, a gente vai morrer. E se a gente não tiver, aleluia, conectado com o Espírito Santo, a gente vai morrer. Não adianta a gente falar que a gente pode, que a gente faz e que a gente acontece. Porque se Deus tocar só na sua costela, você já não aguenta mais. Porque se Deus jogar você no deserto, você já não aguenta mais. E porque se Deus dar uma apertada em você, você já não aguenta mais. Somos maduros na presença de Deus. Precisamos entender o propósito de Cristo. Precisamos entender, aleluia, para que fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles 3 jovens, aleluia, eles sabiam exatamente o que eles queriam. Eles queriam adorar, eles queriam glorificar o nome do Senhor, sabendo que ia morrer, irmãos. Não diz a Bíblia, mas imagine eu, imagine você. Sabemos que vamos morrer daqui a pouco, se a gente não adorar outros deuses. O que você faria? Não precisa falar nada, mas o que você faria? Você adorava outros deuses, ou você deixava eles te matar? Louvado seja o nome do Senhor. Você adorava outros deuses, ou você deixava eles te jogar na fornalha? Ou você deixava a sua família morrer? Ou você deixava o seu projeto morrer? Precisamos entender algo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou, aleluia, para passar uma dificuldade aqui sobre a terra, sim. Deus nos chamou, aleluia, para apanhar aqui na terra, sim. Porque a gente vai apanhar aqui, aleluia, mas vamos ganhar a eternidade. A gente vamos apanhar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Apanhar como evangelista? Sendo maltratado, sendo excluído pelo nome do Senhor. As pessoas tirando um deboche da nossa cara. A gente no deserto, as pessoas não querendo ajudar, não tem problema. Você está na mão de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos perder aqui, igreja, mas vamos ganhar a eternidade. Aleluia. Vamos sofrer aqui, igreja, mas vamos ganhar a eternidade. Vamos chorar aqui, igreja, mas vamos ganhar a eternidade. O propósito de Cristo é esse, irmão. Não tem outro propósito. É você amar o próximo como a ti mesmo. É você dar o seu lugar ao próximo. É você ajudar aquele que está necessitado. É você chorar, é você orar, é você passar no deserto, para quando ele voltar a gente ir para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Trocar o nome desses camaradas. Talvez ele foi humilhado. Talvez ali, na minha conjectura, talvez bateram nele ali. Talvez fizeram alguma coisa com ele ali. Mas eles não deixaram de adorar o nome do Senhor. Eles não deixaram de buscar o Deus de toda honra, toda glória e todo louvor. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava até conversando com o pastor Elias. Estamos vivendo um tempo onde a gente estamos acostumados com a igreja. Estamos acostumados com o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Temos unção, temos chamado, mas às vezes não temos respeito. Às vezes não temos, louvado seja o nome do Senhor, a ordenância a qual Deus nos chamou. Podemos, louvado seja o nome do Senhor, ter unção, podemos pregar. Ele não vai deixar de fazer por você, mas sim para glorificar o nome dele. Mas às vezes a gente não temos respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdoe, irmão, por ter falado isso, mas Deus está falando comigo aqui, está falando com você. Viemos todos os dias à igreja, sabemos como é que funciona o propósito de Cristo, a caminhada com Deus. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, somos negligentes. Somos negligentes na presença de Deus. E Deus chama eu e você para servir Ele com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. A palavra do Senhor vai nos falar também, louvado seja o nome do Senhor, que ali é aquecido 7 vezes mais aquela fornalha. Alguns soldados de Nabucodonosor pegam aqueles 3 homens, aqueles 3, louvado seja o nome do Senhor, vamos dizer profeta, vamos dizer homem de Deus. Ali era um tempo difícil, irmãos. E antes dele chegar perto daquela fornalha, aleluia, eles já foram exterminados. Ali já estava o propósito de Cristo na vida deles.
Porque só de aqueles camaradas, aleluia, aquele soldado chegar perto daquela fornalha, ele já foi queimado, ele foi exterminado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar por fornalhas, vamos. Vamos passar por dificuldade, vamos. Mas precisamos entender que Cristo está conosco. Aleluia. Precisamos entender que Cristo nos chamou, aleluia, para fazer a diferença, irmãos. Enquanto você servir a Deus aqui, você vai chorar. Perdão, irmãos, mas enquanto você servir a Deus aqui, a situação não vai ser boa. Aleluia, não vai ser um mar de rosas, não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus fez um chamado na vida de José. Foi dado um sonho para ele. E esse sonho teve que fazer o quê? Teve que fazer ele chorar. Teve que fazer ele sofrer. Teve que fazer entender que o propósito que Deus tinha para ele era maior. Teve que fazer entender que o propósito que Deus tinha com ele era grande. Foi por isso que a família se levantou. Foi por isso que ele ficou sozinho. Foi por isso que ele foi levado a cativo. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus tem propósito com a sua casa. Deus tem propósito. Deus tem propósito com a sua família. Ei, não desiste da sua casa. Não desiste da sua família. Não desiste dos seus amigos. Não desiste dos seus inimigos. Porque a sua família é projeto de Deus. Ei, Deus tem propósito para a sua casa. Deus tem propósito para a sua família. Ainda que as ondas venham bater no barco, ainda que algumas coisas venham tirar do foco, não tem problema. Continue na posição. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: continue na posição. Aleluia. Porque aqueles camaradas, eles podiam negligenciar. Eles podiam falar: eu não vou adorar o Deus, onde eu estou aqui? Eu fui levado a cativo, eu me preparei para servir a Deus. Eu me preparei para louvar o nome do Senhor. E as pessoas vêm aqui, me tiram desse lugar, me levam cativo, muda o meu nome, me humilha. Eu não vou adorar o meu Deus, não. Mas não, eles fizeram diferente, igreja. Eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. Eles sabiam qual era o propósito de Deus. O propósito de Deus vai além do que a gente imaginamos, igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Lucas 5, em nome de Jesus, que Pedro, aleluia, Jesus vem, louvado seja o nome do Senhor, sobre a praia. E ali estão alguns barcos, louvado seja o nome do Senhor, parados sobre a praia. Ele entra dentro do barco de Pedro. E Pedro tinha trabalhado a noite inteira e nada tinha apanhado, nada tinha pescado. Na minha conjectura, louvado seja o nome do Senhor, talvez Pedro precisava trabalhar aquela noite, trazer um sustento para sua casa, trazer um sustento para sua família. Vocês estão entendendo a palavra? Trazer um sustento para sua família. Só que o propósito de Deus para a vida dele era outro. O propósito que Deus tinha para ele era outro. Deus poderia entrar em qualquer barco, mas Deus entrou no seu. Deus poderia ter entrado em qualquer barco, mas Deus escolheu a sua casa. Mas Deus escolheu a sua família. Mas Deus escolheu o ministério para você. Louvado seja o nome do Senhor. A noite toda a pescaria dele foi frustrada. A noite toda ele foi decepcionado. Mas quando Jesus chegou para mudar. Diga para o irmão que está do seu lado: quando Jesus chega, ele chega para mudar. Quando Jesus chega, ele chega para transformar. Aleluia. Jesus falou para Pedro: Pedro, não estou saindo um pouco da palavra, mas eu quero que você entenda o propósito. Não fomos chamados para proposta, fomos chamados para um propósito. Jesus disse para Pedro: Pedro, vamos sair um pouquinho da terra, vamos um pouquinho mais para o fundo. Ou seja, igreja, enquanto a gente estiver na terra, a gente não vai entender o propósito de Deus. Enquanto a gente estiver no raso, a gente não vai entender o propósito de Deus. Deus falou assim: vamos um pouquinho mais para o fundo, porque o que eu tenho para você é grande. Vamos um pouquinho mais para o fundo, porque eu tenho para sua casa é grande. Porque eu tenho para seus inimigos é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho para aquelas pessoas que te julgam, que dão risada de você é grande. Aleluia. E quando Pedro, aleluia, fala: Senhor, segundo a tua palavra eu vou. É segundo a palavra de Cristo, igreja. Ele foi. E ali a palavra do Senhor nos diz que ele pescou uma grande quantidade de peixe, que o barco dele quase foi a pique. Evangelista, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que Pedro, ele obedeceu ao chamado. Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ele obedeceu aquilo que Deus tinha para ele. Aleluia. Você sabia que Pedro já sabia quem era Jesus? Porque quando Jesus foi curar a sogra dele, Pedro só ficou observando. Então Pedro sabia quem era Jesus, assim como eu, como você. Só que a palavra do Senhor nos dizer que Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele tem um dom do amor, o dom do perdão e o dom da amizade. Talvez, a minha conjectura, aqueles barcos que ficou na areia começaram a dar risada de Pedro, porque ele saiu da areia e foi para o mar. Mas calma aí, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. E na onde que esse camarada vai? Ele vai porque Deus mandou. Ele vai porque Deus ordenou, aleluia. E quando o barco dele quase veio a pique, de tanto peixe que tinha, Jesus falou para ele: Pedro, pega esses peixes e chama aqueles camaradas que estão na areia. O que Deus tem para você não é só para você, irmãos. Entenda o propósito. O que Deus tem para sua casa não é só para sua casa, é para o seu vizinho, é para o seu inimigo.
Aleluia, o que Deus tem para você é tão grande, irmão, porque se Ele não te preparar, você não vai aguentar. Deus teve que preparar Pedro. Como assim, evangelista? Quando Deus falou para Pedro, Pedro, vamos sair um pouquinho da terra, Deus já estava preparando ele, irmão, para entregar a bênção. Então Deus nunca vai colocar algo na sua mão se você não estiver preparado, porque Ele sabe que você vai morrer. Aleluia. A pior morte, irmão, é morte espiritual. E é os dias que a gente estamos vivendo, os dias de hoje, irmão. As pessoas estão morrendo espiritualmente, estão cansados da caminhada. E Deus levantou eu e levantou você com um propósito. Qual? Salvar, buscar, evangelizar. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não negou o chamado. Ele não negou porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz então, aleluia, que Nabucodonosor joga os 3 camaradas dentro daquela fornalha. Aleluia. 7 vezes mais. A palavra de Deus nos dizer que aqueles camaradas, ele foi jogado, mas havia um 4º homem dentro daquele lugar. Aleluia. Deixa eu te dizer algo, igreja, em nome de Jesus. Por pior situação que a gente esteja passando nos dias de hoje, Deus, Ele está com você. Às vezes a gente olhamos para a esquerda, olhamos para a direita e parece que nada vai acontecer. Vivemos um tempo onde a gente já não vê mais batismo com o Espírito Santo, não vemos mais cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes a pessoa não está no propósito, a pessoa não está, louvado seja o nome do Senhor, naquilo que Deus chamou. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Aleluia. Ele continua operando milagre, igreja. Ele continua restaurando, Ele continua curando. Acontecem situações que às vezes tentando tirar dos focos. Acontecem situações que às vezes vai jogar a gente na fornalha, mas Deus às vezes está testando o seu caráter. Às vezes Deus está testando a sua fé. Às vezes Deus está te preparando para algo maior, para algo melhor. E muitas das vezes você não está passando pelo teste. E muitas das vezes você não está passando, aleluia, por aquilo que Deus está querendo colocar na sua mão. Deus conta com os corajosos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus conta com você. Deus conta com você. Fala para ele. A palavra do Senhor nos diz então que ele foi jogado, o 4º homem estava com ele. Nabucodonosor não diz a palavra, mas na minha conjectura ele ficou bobo. Ele olhou aquela situação e falou: calma aí, nós não jogamos 3, tem 4. Como pode isso? Aleluia. Como pode acontecer essa situação? Irmãos, enquanto a gente estiver no raso, nada vai acontecer. Enquanto a gente estiver no raso, nada vai acontecer. Enquanto a gente estiver no raso, esperando alguma coisa cair do céu, nada vai acontecer. Aleluia. Deus conta com você. Aleluia. Você sabia disso? Deus conta com você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a fé sem obra, ela é morta. Como é que eu vou, aleluia, evangelizar alguém se eu não estiver preparado? Como é que eu vou, aleluia, falar do nome do Senhor se eu não estiver preparado? Louvado seja o nome do Senhor. A proposta não pode ser maior que o propósito de Deus. O propósito que Deus tem para você é muito grande, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está vivendo com uma visão pequena. Sabia disso? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo muito no raso. A palavra não é só para você, é para mim também. Estamos vivendo no raso, irmãos. E o que Deus quer para nós é que a gente se aprofunda. Louvado seja o nome do Senhor. Na intimidade com Ele. Porque aqueles 3 camaradas, eles podiam negar o nome do Senhor. Para e analisa essa passagem. Eles poderiam ter negado, não tinha ninguém que eles conheciam ali. Eles estavam numa terra pagã e não conheciam ninguém. Calma aí, eu não conheço ninguém aqui, eu vou negar o nome do Senhor, sim, eu não vou morrer. Mas ele decidiu seguir o propósito. Às vezes seguir o propósito de Deus vai doer, irmãos. Às vezes seguir o propósito de Deus, aleluia, vai testar a sua fé. Às vezes seguir o propósito de Deus vai provar o seu caráter. Aleluia. Vai ver se você questiona ou se você adora. Porque foi falado aqui que Deus chama aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Se Deus chama aqueles que adoram em espírito e em verdade, é porque Ele ainda não encontrou. Então Ele conta comigo e conta com você para adorar Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Nabucodonosor, aleluia, ele olhou aquela situação. Louvado seja o nome do Senhor. E pensou: como é que esses camaradas conseguiram ficar vivos? Mas eu vejo um igual os deuses nossos lá dentro. No momento da sua dificuldade, irmãos, Deus, Ele caminha com você, você nem imagina. No momento da sua adversidade, Deus anda com você e você nem imagina. Sabe por quê, irmãos? Deus anda com você porque já era para ter acontecido muita coisa com você. Aí estamos vivendo uns dias muito escassos. Você já parou para analisar que você sai da sua casa e você não sabe se vai voltar?
E como Deus tem guardado a sua casa, a sua família, como Deus tem guardado o seu ministério, os seus pastores, como Deus tem guardado os seus irmãos. Irmão, isso aí é propósito de Deus. Isso é propósito de Deus, irmão, para a sua vida. Então não se sente como um derrotado no meio da sua caminhada, não. Se você soubesse o que Deus tem para você, você não ia ficar com cara de triste. Você não ia querer parar no meio do caminho. Porque o que Deus tem para você é um novo céu, uma nova terra. O que Deus tem para você é salvação. Mas é necessário a gente passar no teste do tempo, irmão. É necessário a gente passar na fornalha. É necessário a gente passar no deserto. É necessário a gente receber proposta. Sabe para quê? Para Deus testar a sua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá no versículo 29 vai dizer assim: por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí. Então a sua atitude de hoje, irmão, pode mostrar o Deus que você serve amanhã. Talvez as pessoas olhem para você e falem: esse rapaz aí, essa mulher não é crente. Não tem problema. Você não precisa se justificar. O justo não se justifica. Deus te chamou com propósito. Irmão, tenta entender algo. Quando você vê barreira na sua frente, é porque você está incomodando o inferno. Quando você vê algumas dificuldades na sua frente, é porque você está incomodando o inferno, irmão. Quando tiver tudo tranquilo, alguma coisa está errado. Entendeu? Alguma coisa está errado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus te chamou para quê? Para chorar. Para a gente sofrer aqui na terra, mas para a gente ganhar a eternidade. Aleluia. Porque Ele venceu o mundo e a gente também vamos vencer. Aleluia. Ele disse: blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja o nome do Senhor. Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse finalzinho aqui eu entendo uma coisa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Nabucodonosor ele teve que entender que o Deus que Ananias, aleluia, Misael e Azarias servia era um Deus, aleluia, mais poderoso do que tudo. Talvez, na minha conjectura, eles mudaram a identidade deles. Só que eles não sabiam o Deus que eles serviam. Eles não sabiam, louvado seja o nome do Senhor, a intimidade que eles tinham com Deus. Porque o que muda, irmão, não é você só dar glória, não é você só dar aleluia, não é você só adorar. É você ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você conhecer a Deus é uma coisa, e você ter intimidade com Ele é outra. Entendam algo. Você conhecer Deus é uma coisa, e você ser amigo dele, pastor, é outra. Conhecer, eu posso conhecer que nem eu acabei de conhecer o irmão aqui, só que eu não sei a intimidade dele, porque eu não ando com ele. Ser amigo dele é como eu sou amigo do pastor Elias, que ele é meu vizinho. Eu sei quem ele é, eu conheço.